Oi, eu sou a Rafa. Eu sou a Lê. E esse é o Peço de Linha em Ritmo de Vedo com uma voz escrota de quando está resfriada. A gente vai gravar a resenha de um livro Que do não foi de Sidneyzinho. sucesso no YouTube, até porque eu nunca vi uma resenha desse livro, que é o livro Conte-me Seus Sonhos, do fofo, lindo, amo Sidney Sheldon. Se não leu ainda nada desse autor incrível, que eu amo, minha mãe ama, tem inscrito nosso que ama porque já leu. A dica que eu dou, não lê 500 livros do Sidney Sheldon em seguida. Porque eles têm meio que um esquema. É igual, muitos escritores têm, tipo, dizem que o Harlan Coben também E o tem. Dan Brown. Conte-me Seus Sonhos conta a história de 3 mulheres. Ashley, Tony e Alette. E essas 3 mulheres, elas moram em países diferentes da Europa e têm vidas quase totalmente diferentes. Só que duas coisas as unem. Elas são Bonitas. lindas e são suspeitas de cometerem assassinatos. Sim, aí você começa a pensar, começou uma trama interessante. E como que você sabe mais ou menos o que acontece? Porque são 3 pontos de vista diferentes, Pois é, os das 3 no caso. né? Então são 3 vezes a primeira pessoa. E, pô, mas como que as 3 estão ligadas? No início você não sabe muito, mas com o desenrolar da trama você vai saber. Esses assassinatos brutais tem pontos em comuns e as 3 vão pro tribunal, Pois é, elas são réis. né? E daí a defesa tenta alegar uma coisa, os promotores. Promotor? É, Acho que é promotor sei lá, não sou. Os promotores do outro lado Eles, ficam tipo, e as provas são meio... "Ah". não dá pra entender porquê, mas aí depois... O livro tem uma trama muito legal, ele é bem rapidinho de ler. E eu não sei se vocês já perceberam que a minha edição tem um furo na capa. Pois é, uma taça. E Atravessa. que atravessa o livro inteiro. Teve uma parte que cortou bem uma palavra e eu fiquei tipo, que coisa é essa? Não é assim, a gente entende mais ou menos o dia a dia das 3 personagens e aí depois mostra elas no julgamento e elas tentando entender as provas que colocaram contra elas e etc. Daí você vai tentando entender também. E junto com isso, os personagens secundários, eles não se unem, como os das 3 meio que se unem por causa desses assassinatos que são esquematizados. Mas é interessante, é muito interessante esse livro. E o final, assim, não me surpreendeu porque eu já tinha lido alguns livros do Sidney Sheldon em seguida, antes desse. Mas é um final bem pensado. Pois é, você pode ter a possibilidade de pensar nisso antes, porém Sim. pode não ter pensado. A escrita é bem fácil de Sidney Sheldon. Esse livro foi escrito em 1998. Um ano depois a gente nasceu. Sim. Então ele tem exatos 17 anos. Sim, gente, a gente vai fazer 18 esse ano. E não, a gente não é irmã. Pois Você realmente é irmã, não cara. tem nada de parecido. Não. Eu postei uma foto de nós duas super velha ali na estante, mas a gente não é irmã. Pois é, A gente só se conhece há um tempinho. a gente se conheceu na praia, por sinal. A gente conta como a gente se conheceu num vídeo mais pra frente. Pois é. Vocês vão ver agora o super escritor que eu tanto amo. Deixa eu colocar aqui. Olha só, gente, ele não é um velhinho tão fofinho, tão simpático, que dá vontade de apertar a bochechinha e dizer ai, vovozinho. Esse foi o vídeo. Se você nunca leu o Sidney Sheldon, esse é um bom livro pra começar, que vai, tipo, te introduzir na escrita dele e vai te dar um pouco de baque com o final. E, ai, gente, é Sidney Sheldon, eu amo. Eu sempre vou dar o máximo de estrelas possíveis pra Sidney Sheldon. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí embaixo. Se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. E compartilhe nas redes sociais, siga as nossas redes sociais, estão todas aí embaixo. E é isso. Até amanhã. Até!